O que vem a ser reação química? Reação química, ela ocorre quando o material ocorre uma transformação na sua constituição, ela muda, ou seja, há um rearranjo para formar novas substâncias. Nessa reação, ocorrem as transformações principais, que são dois tipos, a física e a química. Qual é a diferença entre elas? A física, ela não altera a natureza da matéria, ou seja, sua decomposição. Por exemplo, quando cortamos um pedaço de madeira, ela sofreu uma transformação, mas ela continua sendo madeira. Agora, quando aproximamos um palito de fósforo aceso do álcool etílico, sabemos que vai acontecer o quê? Ele vai começar a queimar. Então, ele vai sofrer uma reação química na presença do oxigênio do ar. Então, vai mudar sua decomposição. O etanol e o oxigênio também deixará de ser sua composição inicial, originando novas substâncias, como a formação do dióxido de carbono e a água, originando substâncias iniciais e finais. As substâncias iniciais é os que vão reagir, chamados de reagentes. E as finais são os produtos que são formados, representado por meio de equações químicas. Um exemplo, o etanol mais o gás oxigênio formando o dióxido de carbono e a água. Quem são os reagentes? O etanol e o gás oxigênio. E quem são os produtos? Dióxido de carbono mais água. Essa reação é representada por meio de átomos de acordo com o modelo de Dalton, na forma de simples esferas. Então, você tem o carbono, que são as esferas vermelhas, o hidrogênio, as esferas azuis, e o oxigênio, as esferas cinzas. Então, você pode perceber, quando as substâncias iniciais formam um rearranjo com os produtos, dando origem aos produtos. Essa representação é uma reação de combustão do etanol. Então, se vocês perceberem, as ligações iniciais vão ser quebradas, formando novas ligações, então surgindo novas substâncias. Então, a gente pode perceber que na equação química abaixo é C2H5OH, o etanol, mais 3 de oxigênio, formando 2 de dióxido de carbono mais 3 de água. Esses símbolos que estão entre parênteses são os estados físicos que a substância sofre. Fatores visuais indica que houve uma reação química, um desprendimento de gás, uma mudança de cor, formação de precipitado que fica no fundo às vezes do recipiente, aparecimento de chama ou luminosidade. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ocorrem muitos processos em nosso organismo, na natureza e indústria, como a produção de medicamentos, alimentos industrializados, tudo sofrem reações químicas e elas são extremamente importantes para o surgimento e manutenção da vida. Para ocorrer uma reação, é necessário ter uma proporção para reagir e formar os compostos, que é o balanceamento de reações químicas, pelo método de tentativas. Eles são indestrutíveis, estão no mesmo número em uma reação, só que rearranjados. O balanceamento nos permite acertar a quantidade de átomos presentes numa equação química, que é representando uma reação abaixo. Por exemplo, o hidrogênio no estado gasoso mais oxigênio no estado gasoso forma água no estado líquido. Esse balanceamento, ele está ligado à lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier, que diz que a mesma quantidade de átomos nos reagentes tem que estar nos produtos, não podem ter quantidades diferentes. Por isso, começamos a fazer o balanceamento. Como que é feito esse balanceamento? O primeiro passo, a gente vai observar os reagentes, qual é a quantidade que tem nos reagentes de cada substância. Por exemplo,
No caso dessa reação abaixo, eu vou perceber que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Desse modo, a gente vai acrescentar o número de mols, porque H2O não é igual a H2 mais O2, que é a fórmula da água. Segundo passo, então a gente tem 2 átomos de oxigênio nos reagentes e 2 átomos de oxigênio no produto, certo? E mas ao adicionarmos o coeficiente da água, o que vai acontecer? Ele vai ter 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. E a gente vai perceber que o lado de átomos de hidrogênio está como reagente. Passo 3. Vemos agora que não há mais o que balancear. Sendo assim, devemos contar a quantidade de átomos de reagente para confirmar se é a mesma dos produtos. Vamos lá? Reagentes: 2 vezes 2, tenho 4 átomos de hidrogênio. Oxigênio: 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Nos produtos, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Agora vamos ver os principais tipos de reações químicas. Existem 4 tipos de reações químicas. A primeira reação é de síntese ou adição, quando 2 ou mais substâncias elas reagem, podendo ser substâncias simples ou compostas, e forma uma única substância. Quer dizer que ocorre uma adição, uma soma. Então, você pode observar que 3 de hidrogênio mais 1 de nitrogênio vai formar 2 de amônia. Agora, vamos ver a reação de análise ou decomposição. Então, o nome já está falando, ela está sendo decomposta. Então, você tem uma reação AB composta que vai originar A mais B, podendo ser compostas ou simples, depende da reação que está sendo envolvida. O exemplo a seguir é a azida de sódio, tá? Que forma 3 de nitrogênio mais 2 de sódio. Essa reação é nos airbags dos carros funcionarem e salvar vidas. Quando uma batida ocorre, o dispositivo do airbag vai ser acionado. A temperatura faz com que se decomponha no gás nitrogênio e no sódio metálico. O gás nitrogênio é um gás inerte que faz a bolsa inflar. O sódio ele é reativo, ele é colocado dentro da bolsa. O nitrato de potássio, que reage com o sódio e vai gerar mais gás nitrogênio. Essa segunda reação, no entanto, não é de decomposição, ela é afetada pelo calor, por causa da decomposição por meio do fogo, chamada de pirólise. Uma reação de simples troca vai envolver o quê? É uma reação que envolve uma substância simples e uma substância composta. Ocorre uma troca, ela vai se deslocar. Aonde era simples se torna composta. Aonde era composta, ela vai tomar o lugar da substância simples. Reações de dupla troca. As duas substâncias são compostas e vão trocar de lugar, havendo uma dupla troca. Então, ocorre a formação de novas substâncias compostas. Essas reações, também chamadas, são reações de metatese. Em grego, significa transposição. São os átomos compostos que reagem e eles são trocados. Então, se você pode perceber, o nitrato de chumbo com iodeto de sódio vai formar o iodeto de chumbo, mais o nitrato de sódio. Veja o que acontece, eles foram trocados, tá? O sal de iodeto de chumbo, no momento da reação, ele pode ser visto na forma de um precipitado amarelo. Gostaria de agradecer pela atenção de todos, espero que tenham gostado dos slides e que tirem suas dúvidas. Obrigada!